Olá, meu nome é Eric Alencar e hoje eu vou apresentar para vocês o módulo de liquidação de despesas. Bom, diferente do que à primeira vista pode parecer, a parte de liquidação de despesas ela não trata da liquidação de empenhos. Ela é referente ao gerenciamento das entregas dos materiais que foram adquiridos em processo de compra. Para tanto, o fluxo trabalha da seguinte forma. Inicialmente, o gestor tem que fazer o envio dos empenhos para os fornecedores. Com base nesse envio, o sistema irá registrar se o fornecedor já recebeu esse empenho e, com isso, passará a contar o prazo de entrega estabelecido durante a licitação. Assim, o sistema identificará se ele está com a situação regular, ou seja, realizou as entregas devidamente, ou se ele está irregular, está com algum atraso, e isso pode gerar alguma multa para ele. Bom, aqui já estamos com o sistema aberto. Para iniciar esse fluxo, basicamente o gestor tem que vir até o caso de uso de realizar envio de empenhos, que é aqui, na primeira aba de liquidação de despesas mesmo. Esse caso de uso ele vai listar todos os empenhos de uma determinada gestora que estejam cadastrados. Aqui, por exemplo, vamos pegar os da própria UFRN. Vou estabelecer aqui um intervalo para a minha busca, né? Ou seja, todos aqueles que foram cadastrados dessa data aqui até a data de hoje, a data atual. Quando eu mando realizar a consulta, ele traz todos os empenhos que foram cadastrados nesse período. Eu vou selecionar esse primeiro aqui desse fornecedor. Vamos guardar essa razão social aqui, que é para posteriormente a gente verificar como é feita a parte de cadastro de fornecedor também no CIPAC. Bom, seleciono o empenho, vamos prosseguir com a operação. Aqui o gestor pode fazer alguma observação, algum detalhe, né, sobre esse empenho, mas aqui não precisa, não é obrigatório. Basta eu registrar, confirmei, ok. Aqui são os detalhes da operação, assim como o fornecedor, ele dá a opção de registrar outra ocorrência, que no caso é o envio, né, do empenho para outro fornecedor. Ok, eu já tenho o envio realizado. Agora existem duas maneiras de confirmar essa entrega. Eu posso cadastrar, como eu disse, o usuário para esse fornecedor, para que ele possa acessar o CIPAC e confirmar que recebeu, e caso queira fazer alguma observação também acrescentar. Ou eu mesmo, como gestor, posso acessar esse caso de uso aqui, ó, esse primeiro do item empenho, e confirmar que ele já recebeu, mediante algum contato anterior, contato via e-mail, telefone. Ele confirmou que já está com o empenho em mãos, eu posso vir aqui e confirmar. Ó, por exemplo, a gente vai buscar aqui o empenho, que a gente realizou o envio, 800.458, unidade gestora UFRN. Pronto, aí eu tenho que estabelecer a data em que foi recebido esse empenho, assim como alguma observação, que também não é um campo obrigatório. Esse aqui eu não vou cadastrar porque eu vou utilizar ele para demonstrar como é feito o recebimento via portal do fornecedor. Ou seja, teremos que vir até o item, cadastrar o usuário, vamos realizar a busca pela informação daquele fornecedor. O sistema já trouxe algumas informações como CNPJ, tipo de pessoa. Aí você, como gestor, vai ter que criar um usuário para esse credor, né, esse fornecedor. Por exemplo, eu colocarei PM Comércio. Preciso estabelecer uma senha também para ele, que posteriormente ele vai poder alterar lá via portal do fornecedor mesmo. Vou informar o endereço de e-mail dele, assim como a unidade. A unidade pode ser a unidade raiz do CIPAC, né, da sua gestora. Aqui no caso eu vou colocar o UFRN mesmo. Ok, cadastrei, confirmei. Aí o que vai acontecer agora? Quando esse fornecedor ele já tiver ciência de que está cadastrado no CIPAC, ele vai poder acessar aqui
a página de login, né? Ele vai poder aqui no CIPAC mesmo inserir essas informações. Ele realizou o login, ó. O sistema redireciona ele para uma página totalmente diferente das demais do CIPAC. Aparenta um pouco com o portal administrativo, porém, esse aqui é o chamado portal do fornecedor. Aqui ele tem algumas opções como receber notificações que foram realizadas para ele, que poderiam ser, por exemplo, notificações de atraso, alguma observação que o gestor esteja fazendo também para ele. Ele pode receber os empenhos aqui também, ó. Confirmar recebimento do empenho, que seria a operação que a gente iria receber esse empenho que eu acabei de enviar. Quando eu mandar buscar aqui, ó, 800, 458. O sistema vai retornar aqui para ele, aí, no caso, ele terá a opção para selecionar o empenho que ele quer fazer o recebimento. Ele vai confirmar esse recebimento. Tanto aqui quanto lá na operação de confirmar por parte do gestor, agora estaria começando a correr aquele prazo que ficou estabelecido na licitação para entrega. Ou seja, por exemplo, se eu estabeleci que essa mercadoria seria entregue em 60 dias, durante o cadastro das propostas, o sistema passará a considerar esses 60 dias. Ou seja, a partir dessa data e após esses 60 dias, o sistema vai identificar que esse cara pode estar com um atraso, se ele não confirmar que ele entregou, se o gestor não confirmar essa entrega. Esse aqui eu já confirmei o recebimento, ele vai passar a contar esse prazo. Se eu não tivesse recebido esse empenho em até 2 dias, o sistema identificaria esse empenho como empenho em atraso de recebimento, que é o que eu vou mostrar agora. Módulo de liquidação. Aqui no item de ocorrências, como podemos ver, existe aqui já uma ocorrência, né, relacionada com atraso de recebimento. A gente vai dar uma verificada o que é. Ó, no caso, esse fornecedor aqui, que tem um empenho de determinado processo de compra, ele não recebeu ainda esse empenho. Aí, o que acontece? Eu vou ter que notificar ele. Ele vai receber aquela notificação também no portal do portal do fornecedor, desculpem. Eu vou dar aqui um prazo para ele se pronunciar quanto a esse atraso, por exemplo, colocar 2 dias, que é o prazo padrão para receber empenho. Caso ele não dê retorno nesse prazo, esse empenho novamente voltará a constar como em atraso de recebimento. Todas essas movimentações do módulo, o sistema ele gera um número de notificação, pode ser para atraso de recebimento de empenho, atraso de entrega. Por exemplo, essa aqui ele gerou a 434, ok. Aí quando eu quiser consultar para saber sobre o que ela foi, eu vou poder realizar uma consulta na operação de consulta de ocorrências. Ok, retornando ao nosso fluxo principal, eu já realizei o envio desse empenho. O fornecedor recebeu, agora o que acontece? Agora teríamos que cadastrar a nota fiscal após a entrega. Digamos que ele entregou o produto dentro do prazo. Eu vou cadastrar a nota que ele entregou junto com o material. Por exemplo, vamos escolher a opção nota orçamentária, né, que é vinculada a empenhos. Eu vou inserir aqui o número do empenho que eu enviei. Vou adicionar ele para a operação. Ok, adicionei. Aí agora eu vou ter que inserir as informações da nota. Por exemplo, vou colocar aqui uma numeração aleatória para teste mesmo. Coloco a data de recebimento. Quando prosseguir, automaticamente o sistema vai identificar quais itens ele ganhou naquela licitação e estão associados ao empenho. Aqui nesse caso, por exemplo, o sistema não está permitindo adicionar esses itens porque provavelmente ele já fez a entrega. Nesse caso, por exemplo, eu vou voltar aqui, vou cadastrar uma nota extra-orçamentária mesmo, que é apenas para exemplificar como é que é feito o cadastro de um processo de pagamento. Ele vai pedir as mesmas informações, menos a informação de empenho, né, que no caso é extra-orçamentária. Eu posso prosseguir com a operação, vou ter que buscar quais materiais estão associados a essa nota.
Por exemplo, colocarei aqui um notebook. Realizei a busca, ele retornou os resultados. Adicionarei essa opção aqui. A gente tem que definir as quantidades do material que foi entregue, assim como o valor total. Ok, continuo com a operação e confirmo o cadastro. Bom, estamos aqui no caso de uso de cadastrar processo. Para tanto, vamos ter que apenas realizar a consulta ou pelo empenho ou pela nota. Uma vez que ele encontrar, nós teremos que adicionar, apenas dando continuidade ao procedimento. No final, o sistema vai gerar um número, né, de processo de pagamento. Esse número ele vai ser utilizado lá no nosso setor de contabilidade, nosso DCF, para que seja feito o devido pagamento desses fornecedores, por meio de ordem bancária, etc. Ok, esse seria o fluxo, digamos, feliz do módulo, que é quando tudo é feito nos conformes, né? Ele entregou a mercadoria, ok. Agora, se no caso o fornecedor ele recebeu o empenho, ele não entregou no prazo esse material, o que vai acontecer? Aqui, como vocês podem visualizar acima, o sistema já está marcando aqui que existem alguns empenhos em atraso de entrega, né, de material. O que seria isso aqui? Existem 289, que é um total. Essa operação a gente pode acessar aqui via esse link que está na parte superior do módulo, como também o link que se encontra na aba de registro de ocorrências, que é aqui, que é onde executamos a operação de notificação para aqueles fornecedores que estão com atraso no recebimento do empenho. Seria aqui nesse primeiro item, notificação, notificar fornecedor. Nós vamos acessar, ó, como vocês podem ver a mesma tela. Vamos mandar buscar esses empenhos aqui da UFRN nesse ano. Já existem esses resultados aqui, né? Compreende aqueles 298. Vamos ver aqui o detalhamento quais empenhos desse fornecedor estão com atraso. Por exemplo, ele encontrou aqui para esse primeiro cara, esse empenho, 853. Valor X, por exemplo, eu vou mandar notificar, eu posso estabelecer novamente um prazo aqui para pronunciamento, que como é que isso aqui vai funcionar. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 dias. Ok, confirmei. Irá chegar uma notificação lá no portal do fornecedor, onde o credor vai receber ela e irá se pronunciar, né, sobre esse atraso. Ó, ele gerou aqui a número 435, a nova notificação que ele vai receber, como eu havia dito. Após confirmar esse recebimento, ele terá que estabelecer um novo prazo para entrega, por exemplo, 15 dias. Aí o sistema passará a considerar esse novo prazo estabelecido como prazo ao qual determinará se ele está novamente em atraso ou está regular. Ok, nesse caso foi enviada a notificação de atraso. O empenho, como vocês podem ver, ele não consta mais aqui em atraso. O número reduziu, né? Mas se no caso ele não entregar no novo prazo que ele estabelecer, ele vai voltar aqui novamente para essa listagem. Aí o que acontece? Caso ele novamente fique como em atraso, aí já será a situação onde a instituição poderá tomar as medidas necessárias para penalizar esse fornecedor. Para isso a gente vai acessar o caso de uso e registrar penalização, que seria esse aqui. Registrar, eu vou mandar buscar os empenhos pela unidade gestora novamente. Vou indicar o fornecedor, por exemplo, esse aqui, vamos mandar buscar. Como vocês podem ver, esse fornecedor ele já tem uma série de notificações no sistema. Cada uma pode estar atrelada a um ou mais empenhos. Tendo em vista isso, né, que ele já possui notificações em atraso e recebidas, e que ele não possui nenhum processo de penalidade em aberto, a gente vai cadastrar um novo para ele.
Como é que seria isso? A gente vai selecionar essa notificação, vamos dar continuidade agora. Aqui ele vai trazer todos esses empenhos, como eu disse, poderia ser um ou mais. Por exemplo, eu vou marcar todos. Todos esses empenhos eles vão ficar atrelados a essa nova notificação que eu vou abrir, que é de atraso. Depois será gerado um documento que formaliza o processo de penalidade. Aqui vamos ter que informar a quantidade de folhas, por exemplo, 50. Os dados gerais, né, a unidade de origem do processo, por exemplo, colocar a unidade, o setor de pós-compras. Ok, formei aqui o meu setor de pós-compras, posso colocar uma observação, mas não é obrigatória. Vou mandar criar esse volume referente ao documento. Bom, ele não foi protocolado ainda, vamos continuar. Na próxima tela ele vai pedir assunto detalhado do processo, vou colocar aqui como teste apenas. Defino a natureza do processo. Ok. Nossa unidade de destino já está setada. Seria a nossa diretoria de matéria e patrimônio. Ok, nessa tela temos os dados gerais do processo que será aberto. Como vocês podem visualizar, temos a listagem dos empenhos que estão associados a essa notificação de penalidade, ou seja, todos esses empenhos estão com atraso de entrega dos materiais. Vamos apenas confirmar aqui a criação desse processo. O sistema vai gerar um número que pode ser utilizado no módulo de orçamento, no módulo de protocolo, ou seja, é o número do protocolo geral. Temos aqui a nossa numeração do processo de penalidade. Ok. Com base dessa informação em mãos, nós vamos retornar aqui a aba de registro de ocorrências. Aqui temos a opção de multas. Aí, nessa situação, esse cara já está em atraso, já foi notificado 2 vezes e ainda não entregou. Se for o caso, a instituição do processo vai gerar uma multa para ele, aqui nesse caso de uso, calcular multas. Eu vou procurar o empenho que está associado a essa multa que eu vou abrir. Por exemplo, eu vou colocar aqui a instituição, a unidade gestora, vou procurar aqui um fornecedor. Ok, ele retornou aqui esses 3 resultados de empenho para esse fornecedor, que significa que ele já foi penalizado, já existe um processo aberto para eles, ele já, provavelmente, já é a segunda vez que ele está em atraso, segunda ou, por exemplo, pode ser mais vezes, que depende da instituição, se vai querer aplicar penalidade nesse momento, durante o segundo atraso. Vou selecionar todos os empenhos. Na próxima tela ele vai pedir para eu informar a porcentagem de multa, né, que vai ser em cima do valor base do empenho. Por exemplo, eu posso colocar aqui, vou colocar o valor padrão, que é o máximo, que seria 20% do valor. Esse valor está setado via parâmetro de sistema, que será no máximo 20%, que é de acordo com a legislação. Já temos o valor total calculado, o valor da multa R$ 2.570,48. Podemos continuar. Aí aqui ele vai pedir as informações legais, né? Por exemplo, o artigo, vou definir aqui como artigo X. Vou colocar a portaria, por exemplo, portaria 1/2017. Pregão, ele irá pedir a informação de qual processo está vinculado a esses empenhos. Vou colocar aqui pregão 33/2015, por exemplo. Ok? Ele vai pedir a numeração daquele processo que nós acabamos de cadastrar como processo de penalidade. Bom, eu não tenho mais essa informação salva aqui na minha área de transferência, mas depois dessa tela ele apenas iria solicitar a confirmação dos dados. Ok. Bom, esse seria o fluxo de multa. Aí, no caso, após esse momento, o que poderia ser feito depois? Digamos que ele não cumpriu com os prazos, ele está apresentando muito problema para a instituição, poderíamos solicitar essa anulação dos empenhos que foram gerados. Essa anulação ela pode ser total, ou seja, o empenho vai ser totalmente
inutilizado no sistema, ou poderíamos também solicitar anulação parcial de parte do saldo, né, que é referente ao material que ele atrasou. Para tanto, vamos acessar aqui solicitar anulação de empenho. Eu vou ter que buscar um número de empenho, por exemplo, vou solicitar aquele empenho que nós trabalhamos inicialmente, porque o empenho não precisa estar em atraso, né? Pode ocorrer situações diversas onde ele vai precisar anular aquele saldo. Pronto, eu encontrei meu empenho, vou prosseguir. Ele retorna os itens que fazem parte desse empenho. Por exemplo, vou selecionar esse primeiro item. Temos aqui que o valor unitário do item é R$ 99,00, o valor total R$ 99,00, porque aqui só consta um item. Aí, por exemplo, se eu definir como a quantidade a anular essa única unidade, né, do material, aí o valor a anular será o total, será o empenho totalmente, os R$ 99,00. Posso continuar. Aí, novamente, o sistema vai solicitar aquelas informações do processo, né, de interessado, assunto detalhado, porque isso aqui também vai gerar um processo de anulação lá no protocolo. Eu vou confirmar, ok. Aí essa minha solicitação de anulação vai gerar um registro lá no módulo de orçamento para que o gestor de orçamento ele possa confirmar essa anulação do valor. Ok, basicamente o fluxo seria isso. Resumindo, o que nós fizemos? Nós cadastramos o empenho, realizamos o envio, aliás, para o fornecedor confirma esse recebimento, ou o próprio gestor confirma também. A data estabelecida durante a licitação para entregas passa a correr, o sistema está considerando ela para determinar se ele está em atraso ou se ele está regular. Durante a entrega, que é feita no prazo, eu vou poder cadastrar a nota fiscal e cadastrar posteriormente um processo de pagamento com base nela. Ok. Quando a situação não é essa de irregularidade, eu terei que cadastrar um processo de penalidade para esse fornecedor e após cadastrar esse processo, irei determinar as multas que ficaram associadas aos empenhos desse processo. Ok, basicamente esse seria o resumo do módulo.